Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amada igreja. Amém. Quantos estão dispostos aqui de sair daqui cheios da presença de Deus? Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui nesse lugar. E creio que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso convidado de honra. E Ele ainda se alegra mais ainda. Amém? Glória a Deus. Quantos vieram ouvir da voz do Senhor nesse lugar? Amém, aleluia. Então eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Segura aí, Mateus 25. Aleluia. Do verso 1 até o 4. Mas eu gostaria que você, mesmo sentado, você curvasse sua cabeça. Você vai curvar sua cabeça, você vai pedir que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nessa noite, Espírito Santo. Totalmente na tua presença. Estamos aqui nesse lugar, Pai, porque nós acreditamos que existe um mover espiritual grandioso nesse lugar. Que existe a manifestação do teu Espírito, meu Pai, sobre esta casa, sobre este lugar, sobre esse ambiente. E que tu és o nosso convidado de honra neste lugar, para estar ministrando em nossos corações. Senhor, desde já, Pai, nós repreendemos toda gerência contrária, toda ação contrária, Deus, contra as nossas vidas. Levanta uma muralha de fogo sobre esse lugar, Papai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, tira toda frieza espiritual dos nossos corações, toda distração, como já foi orado aqui nesse lugar. Que o Senhor continue a falar conosco, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós queremos te ouvir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, como é o culto de missões, e tem como tema, tem reserva aí. Pergunta aí, tem reserva aí? Aleluia, nós vamos descobrir se nós temos essa reserva, amém? Então, lá em Mateus capítulo 25, verso 1 até o 4, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Diga, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram o quê? Óleos nas vasilhas. Amém? Até aí. Glória a Deus. Nós vamos descobrir hoje algo assim de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser bem-sucedidos na nossa caminhada, certo? E nós sabemos que começamos por missões, que essa palavra tem tudo a ver com missões. Aleluia. Todos nós somos chamados para cumprir um propósito, meus amados. Um propósito, uma missão que é direcionada por Deus. Cada um de nós, independente da tua cor, da tua raça, da tua religião, independente de qualquer situação. Mas nós sabemos que aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma promessa, amém? Há uma promessa e há um propósito. E esse propósito é estar no Senhor. Nós vamos entender um pouco dessa palavra aqui, que nem todos estão preparados para essa missão. Por que nem todos estão preparados para essa missão? Porque muitos colocam no meio da sua caminhada obstáculos, levantam muralhas. E às vezes as pessoas ficam se perguntando, às vezes nós mesmos ficamos se perguntando durante nossa caminhada. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que nós estamos fazendo as escolhas corretas? Será que realmente nós estamos fazendo missão? Eu quero te falar que a primeira missão começa na sua casa. A primeira missão começa com você descobrindo quem é você em Cristo Jesus. Quem é você em Cristo Jesus? E nós temos que ter esse entendimento de compreender quem somos nós em Cristo Jesus. Para que nós realmente possamos cumprir essa missão que é nos proposta. Amém, amados? Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Logo em seguida você vai ver que há tempo para plantar, para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer. Mas há um tempo certo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Há um tempo
de Deus. Olha como é forte isso. Há um tempo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida e na minha vida. E esse tempo nós temos que entender. Temos que ter essa compreensão, esse entendimento de como e quando será esse propósito. Há também um tempo que você tem que se mover para que esse propósito se cumpra na sua vida. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Existe um propósito de Deus nas nossas vidas. E para que esse propósito se cumpra, é necessário que eu e você venhamos nos mover. Venhamos nos mover em Deus. Se você ficar parado, estacionado, você vai acabar ficando engessado, vai perder a sua fé, vai ficar desestimulado. E pode até chegar na incredulidade e tentar até parar. Mas há um propósito de Deus para que você possa se mover. Amém? Na terra e no céu. Aleluia. E que propósito é esse, né? É um propósito de ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Pois Ele é o único que poderá te dar poder. O Espírito Santo, Ele é o único que te dá poder para você avançar, para você cumprir o seu chamado, para você cumprir a sua missão. Cada um de nós temos uma missão aqui nessa terra. Talvez você ainda não tenha descoberto a tua missão, mas existe uma missão nesse exato momento que está alinhado no céu e na terra, que é a missão de você saber quem é você em Cristo Jesus. E você sabendo quem é você em Cristo Jesus, você viemos para a igreja, sentamos, ouvimos as palavras do Senhor, somos totalmente cheios da presença de Deus aqui nesse lugar. Mas quando saímos daquele lugar para enfrentarmos o dia a dia durante a semana, muitas vezes nós caímos até mesmo diante da ansiedade, da preocupação, do medo, da angústia. E isso tem paralisado a fé de muitas pessoas, por falta de dar continuidade de estar na presença de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Lá em Jesus, ele dá um exemplo muito real mesmo, do que é cumprir esse chamado, do que é necessário. Mas antes disso, dele mostrar o que é necessário, ele nos dá alguns alertas que precisamos ter diante dessa imprudente. E 5, que era quê? Prudente. O que é imprudente? Olha só o que é imprudente. É uma pessoa descuidada, inconveniente, despropositada, que não tem propósito algum em nada que ela venha colocar na vida dela ou que seja colocada na vida dela. É uma pessoa totalmente que está vivendo nesse ciclo. Muitas pessoas estão vivendo nesse ciclo e estão perdendo realmente a essência. Essa pessoa aqui que é imprudente, ela é uma pessoa que é inconveniente em qualquer situação. Mas a Bíblia, quando ela fala aqui de ser inconveniente, de ser imprudente, Jesus ele fala também da prudência daquelas outras 5 mulheres que estavam ali, se preparando. E o que é ser prudente? São pessoas que não procuram perigo, são pessoas cautelosas, sensatas e ajuizadas. São pessoas, amados, que preparam viver, que se prepara todo instante para viver o propósito de Deus na sua vida. Essas são as pessoas que são prudentes. Porque essas pessoas que são prudentes, elas estão se preparando todos os dias. Todos os dias estão se preparando para momentos difíceis. Porque nós sabemos que todos nós passaremos, né, por momentos difíceis. Nós sabemos disso. Porque a palavra do Senhor fala que Jesus mesmo diz, olha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu quero dizer nessa noite, tenha bom ânimo. Eu não sei qual é a tua situação hoje, como foi que você entrou nesse lugar.
mas que você venha ter bom ânimo. Porque quando você tem bom ânimo, você consegue ver aquilo que os teus olhos não conseguem ver. Porque o Espírito Santo de Deus, ele te revela, ele te mostra. Amém? E aí, diante dessa imprudente e dessa prudente, né? Como é que você tem se preparado para os momentos difíceis, para quando ele chegar? Como é que você tem se preparado diante dessa situação, né? Que um dia vai chegar, vai bater na tua porta. Talvez você esteja passando por uma situação difícil nesses dias e você não sabe como sair dessa situação. Você não sabe como dar fim nessa situação. Mas eu quero te falar nessa noite que nós temos um Deus. Existe um Deus que pode todas as coisas. Que Ele pode sondar o teu coração, porque Ele tem o poder, o domínio, o governo e a autoridade para isso. E quando você se revela a Ele, Ele se revela a você. Através da sua palavra. Através da sua busca. Aleluia. Mas eu quero mostrar para vocês, nessa noite, fazer uma observação de quando esse dia mal chegar na tua vida, ou não sei se você já está nesse dia mal, para que você possa entender e compreender que existe um segredo, amém? Existe um segredo para aqueles que querem estar firmados em Deus. Para aqueles que têm um propósito, para aqueles que estão buscando estar sendo prudente na vigilância. Porque prudência é isso, é ser vigilante. Nós todos os dias nós temos que ser vigilante em todas as coisas. Você tem que ser vigilante na sua casa, no seu falar, no seu agir. Porque eu quero dizer aqui uma coisa, amados. Muitas pessoas olham para você e vê o teu caráter, as tuas atitudes. E às vezes as nossas atitudes são deformadas. Às vezes nós temos atitudes que realmente elas são negligentes. São situações que acontecem na nossa vida, no dia a dia, que as pessoas olham para a gente e dizem assim, Deus me livre. Deus ser igual àquela pessoa ali. Às vezes as pessoas vão até ligar o cristianismo. Por que liga? Porque não tem como não ligar. Quando você age de forma errada, de forma imprudente. E nós somos seres humanos. Nós passamos por situações adversas. A todo momento nós somos até mesmo alheios a essa situação. Mas nessa noite o Senhor quer nos mostrar algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E lá no verso 2, quando a Bíblia diz assim, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Imprudente ao pegar as suas lamparinas, elas não levaram o óleo consigo. Olha só aqui um dos segredos. É o óleo. É o azeite. E a Bíblia logo diz que as imprudentes não levaram de forma alguma. Mas as prudentes, elas levaram o quê? Lamparina, né? Levaram vasilhas. Mas também levaram o quê? Reserva. Diga reserva. Reserva. Mas a reserva, ela é tão mais importante do que o que você leva dentro de você. A reserva que quando fala de óleo, nós temos que ter bastante atenção em relação ao que a Bíblia fala em relação a isso. Fala de azeite. Nós temos que ter bastante cuidado, porque o perigo de você não levar o óleo e ter uma reserva na tua vida te torna uma pessoa incapacitada para governar, para tomar decisões direcionadas por Deus. Quando você não tem óleo, eu vou explicar um pouquinho o que é isso. Quando você não tem óleo, você fica submisso às coisas que estão no mundo. Mas quando você tem óleo, você é cheio da presença de Deus. Mas quando você tem reserva, xerabacantaramanaya, você tem como emprestar, você tem como derramar, você tem como colocar na cabeça de alguém. Ele veio para curar as feridas, mágoas. Quantas pessoas hoje estão vivendo vidas amarguradas, coração ferido, dentro da igreja, até mesmo fora da igreja. Quantas pessoas hoje estão com sua emoção abalada? Pessoas que estão à beira do precipício. Pessoas que já dizem assim, eu vou, mas eu vou só para ir mesmo, mas eu não sinto mais vontade.
Eu não sinto mais aquela chama no meu coração. Eu não sinto mais desejo de estar na presença de Deus. Mas eu quero te falar nessa noite que existe alguém nesse lugar. Você queime também pela sua presença, que é o Espírito Santo de Deus. Ele anseia estar com você todos os dias. Não é só aqui na igreja, mas é na tua casa, é no teu quarto, é em cada cômodo da tua casa. É no teu trabalho, é na faculdade, é na escola, é em qualquer ambiente que você estiver. O Espírito Santo de Deus estará ali naquele lugar também. Porque você leva a presença do Espírito Santo dentro de você. As pessoas quando olham para mim e para você, elas verem Cristo. É para elas verem Cristo. Mas muitas vezes nós não deixamos as pessoas verem Cristo em nós. Nós nos tornamos imprudentes. Porque nós não cuidamos daquilo que é mais precioso do que Deus deixou, do que Deus nos deu, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo representa o óleo. O Espírito Santo representa o azeite. Amém? Vocês estão compreendendo? Aleluia. E o significado desse óleo e azeite, amados. O óleo, naquele tempo, até os dias de hoje, ele servia para quê? Para ungir uma pessoa. Para ungir uma pessoa que foi escolhido para um propósito, para uma missão. Era sacerdote, era profetas, era reis, até o próprio Jesus. Ele foi ungido com óleo. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 9, fala que ele foi ungido com óleo de alegria. Ele foi ungido com óleo de alegria. Olha só essa importância. De quando você é ungido, o Senhor derrama a unção de alegria na tua vida. Para que você venha ter ânimo para enfrentar as lutas e as adversidades que virão. Porque a tua vida também terá paz. Amém? Nós teremos tempo de paz. Glória a Deus. Mas também nós teremos dias maus. Assim como a Bíblia fala. Porque nós temos que ter atenção para que nossos joelhos não fiquem vacilantes no dia mau. Para que nós venhamos ter atenção no que Deus Ele quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E o azeite simboliza a unção aprovada, amados. Na vida do ungido. Aleluia. O azeite é a reserva que simboliza prudência e vigilância. Ou seja, a presença do Espírito Santo. Quando você permite que o Espírito Santo derrame sobre a tua vida, naquele lugar que está vazio, ele começa a transbordar, a se encher. E isso é constante. Isso tem que ser constante. Porque isso ele nos faz ter constância. Amém? Nós não devemos deixar de forma alguma de ter azeite, de levar azeite. Aquelas virgens, a Bíblia fala que elas levavam o quê? Em um recipiente, em uma vasilha. Em muitas traduções fala lamparina. Lamparina é o quê? Ela mostra o quê? Luz. Ela resplandece. Ela brilha. Olha só essas luzes aqui. Ela brilha. Amém? Se apagar, ela não tem mais brilho. Ela não possui mais brilho. Mas o que eu quero chegar a esse contexto? Que dentro de nós existe um espírito, amém? Você tem um espírito. Você tem uma alma e você tem um corpo. Você todos os dias se alimenta teu corpo com alimento. Amém? Eu creio que todo mundo se alimenta aqui. Amém, amados? Glória a Deus. Mas também nós precisamos alimentar a nossa alma, que é as nossas emoções. Porque se nós não alimentarmos a nossa alma, as nossas emoções com o que é bom, com o que edifica, nós chegaremos a um ponto que iremos ser pressionados. Amém, amados? Pressionados. Sabe por quê? Porque no mundo nós teremos aflições. Mas nós temos que ter bom ânimo, né, diante das aflições. Porque nós somos pressionados todos os dias. Você é pressionado dentro da sua casa. Você é pressionado no trabalho. Você é pressionado aonde for que você for. Você é pressionado.
Você sabe por que existe essa pressão? Para você se manter firme em Cristo Jesus. Naquele que te chamou para fazer a obra. Naquele que te chamou e que te derramou do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Aleluia. Saul, ele foi ungido por Deus. Porque os homens queriam, a nação queria um rei. E Deus levantou aquele homem como ungido de Deus. Mas durante a caminhada, ele se tornou uma pessoa imprudente. Porque ele não sabia ouvir a voz de Deus, ele queria ouvir a voz das pessoas. Ele queria massagear o ego das pessoas, ele queria fazer as vontades das pessoas. E muitas vezes no nosso meio, nós estamos vivendo esse ciclo de fazer a vontade das pessoas em vez de fazer a vontade do Senhor. Às vezes nós estamos na nossa casa, nós estamos ali levantando um altar de adoração para Deus. Mas aí chega o comodismo, chega a preguiça, chega aquele negócio, eu não tenho tempo. Ei, nós temos tempo para tudo. E existe um tempo para Deus cumprir o propósito dele na tua vida e na minha vida. Porque um dia, Deus ele vai vir e vai nos levar. Ele vai nos levar. Sabe, eu já ouvi muitas pessoas pregarem e falar assim, você só... Tem até uma canção, né? Eu nem me lembro mais de quem é que canta. Mas ele diz assim, que você, enquanto Deus não cumprir a promessa na tua vida, você não vai morrer. É quase assim. Amém? Glória a Deus. Olha só. Mas há algo mais interessante do que isso. Que nós, eu e você, se nós não permitirmos que Deus venha cumprir a sua promessa em nós, nós iremos morrer do mesmo jeito. Isso é um alerta. Porque todos os dias o Senhor está soprando nos nossos corações. Todos os dias Ele te acorda. Todos os dias Ele nos acorda para que nós possamos viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Porque esse mundo aqui não foi feito para nós, amados. Esse mundo aqui não foi feito para nós. Quando Jesus fala daquela imprudência, daquelas mulheres, ele estava se referindo àquelas mulheres como se elas estivessem tomando posse de tudo o que estava nesse mundo. Que tudo que estivesse nesse mundo. Às vezes nós somos assim, nós queremos a melhor casa. Não que eu esteja dizendo que você não precisa e você não é o teu sonho de ter uma melhor casa. Todo mundo quer ter uma boa casa, amém? Quer ter um carro. Quer ter estabilidade financeira. Mas muitas vezes nós colocamos isso em primeiro lugar. Vocês estão entendendo? Nós tiramos a primazia de Deus. Nós tiramos o que é primeiro em Deus. Que é o Senhor. Às vezes nós queremos colocar todas essas coisas e deixarmos Deus de lado. E só queremos buscar o Senhor no momento das dificuldades. Das dificuldades. E aí Jesus está mostrando realmente para aqueles homens, para seus discípulos, que existem pessoas que são imprudentes. Mas existem também os prudentes, que estão todos os dias se preparando para receber o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aquelas pessoas ali, amados, sabia realmente qual era o significado do óleo. Sabia realmente qual era o significado do azeite. Saul, ele não deu importância para aquilo que foi derramado sobre a cabeça dele. Mas, com tudo isso, ele perdeu o reino. Mas em outra hora, Deus levantou um outro rei, que foi o rei Davi. Um homem que foi dito na palavra de Deus até hoje, que nós entendemos que foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia, porque ele reconhecia os seus erros, seus pecados, e ele pedia perdão. Ele não procurava pessoas para apontar ou para pontuar os seus pecados. Muitas vezes nos comportamos dessa maneira, de forma imprudente. A gente erra, mas a gente não quer confessar. A gente fala, não, foi fulano. Não, eu estou assim por causa de ciclano. Não, minha vida está assim por causa disso. Não, a gente sempre quer justificar os nossos erros. Saul sempre justificava os seus erros. Ele sempre se comportava de forma imprudente. Até que então, ele chegou a perder o seu reinado. E muitas vezes, amados,
na nossa caminhada, estamos tendo a visão, estamos vivendo nesse ciclo de Saul. De justificar os nossos erros. Mas nessa tarde, Deus está trazendo os nossos corações. Abrindo a nossa mente. Para que nós possamos confessar os nossos pecados. Para que nós possamos nos arrepender. Para que a promessa, para que o óleo, para que o azeite se concretize dentro de nós. Para que nós não venhamos ter somente azeite, mas que você venha ter reserva. Porque a reserva, a reserva ela vai te levar, vai te colocar num lugar onde Deus quer te colocar. Onde Deus preparou para você estar. É esse lugar quando você tem reserva. É esse lugar que você tem que estar. É o lugar onde Deus preparou para você estar. Assim como Deus preparou o lugar para Davi estar. Deus quer preparar você. Para você ter óleo, mas para você também ter reserva. Amém? Glória a Deus. Não adianta, amados, eu ter somente óleo. Não adianta você somente ter a presença de Deus. Porque hoje você tem a presença de Deus, mas se você não busca na tua casa, você não vai estar mais cheio. Hoje você pode se encher da presença de Deus aqui nesse lugar. Amém? Você pode chegar na tua casa, e você pode entrar dentro do teu quarto, pode estar na sala, na cozinha, em qualquer cômodo da tua casa. E pode chamar a presença do Espírito Santo e ele vai estar ali naquele lugar, porque ele vai estar no teu coração. Ele vai estar nesse vaso que é você. Ele vai estar nessa lamparina acesa. Ele vai estar aí dentro de você. Queimando dentro de você, te falando, te mostrando a direção, te direcionando para onde você deve ir, te mostrando aonde você errou para que você possa voltar e consertar. Muitas pessoas estão vivendo, amado, um tempo de ciclos em sua vida que não consegue de forma alguma se libertar. Porque precisa voltar no passado para ter um conserto. Você precisa voltar ao passado para consertar. Para consertar. Deus, ultimamente, Deus tem falado muito ao meu coração sobre conserto. Sobre óleo, sobre presença, sobre azeite. Mas só azeite. Entenda isso diante de Deus. Só azeite quando você se permite ser cheio. E você só pode ser cheio quando você tem um coração perdoador. Porque quando você perdoa, a mágoa, ela vai embora. A libertação, ela vai embora. A depressão, ela vai embora. A opressão, ela vai embora. A mente perturbada, ela vai embora. O medo, ela vai embora, amados. Quando há o perdão. Isso é um fato. Quando há o perdão. E isso é necessário para que nós venhamos ser cheios do azeite de Deus. Para que nós vamos ter reserva. Porque hoje você está aqui, amados. Talvez você está enfrentando uma luta tão grande que talvez não tenha alguém para te ajudar. Mas porque você quer ouvir vozes humanas. E Deus quer que você ouça a voz de Deus. Você precisa, nessa noite, ter o entendimento e a compreensão do reino de Deus. Que o reino de Deus, ele é grande, mas é um reino perfeito. É um reino que te leva a governar. Você precisa governar. Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos direcionados por Ele. E nós conseguimos, de todas as formas, ser bem-sucedido em tudo aquilo que Ele colocar em nossas mãos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E existem 3 coisas que acontecem na vida de quem tem reserva na vasilha. Se você puder anotar essas 3 coisas. Porque essas 3 coisas são algo assim, que de Deus, que realmente vai mudar a tua vida. Amém? E que vai mudar a minha vida e como já está mudando a minha vida. Aleluia. 3 coisas acontecem na vida de quem tem reserva na vasilha, amados. A primeira coisa é a sensibilidade à voz de Deus. Para andar segundo a sua vontade. Amém?
Aleluia. Lá em João 10, capítulo 10, verso 27, diz que as minhas ovelhas, aleluia, Jesus. Deixa eu abrir aqui, porque eu só coloquei aqui. Aleluia. Glória a Deus. João 10, 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Olha só. Olha só como é tão interessante, como é tão forte isso, né? Que quando nós temos sensibilidade à voz de Deus, amados, nós andamos segundo a sua vontade. Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor, que é Deus. E o pastor conhece as suas ovelhas. Nessa noite, o Espírito Santo quer falar para você ser sensível à voz de Deus. Para que você possa ouvir a voz do Senhor. Estamos vivendo em um tempo, amados, que surgem diversidades de vozes. Diversidade de vozes. E essas vozes, muitas vezes, elas nos levam para o precipício. Ela nos leva a nos afastar do Senhor. Ela nos leva a uma situação, amados, que você vai ficar engessado. Como engessado? Você vai ficar paralisado. Você vai ficar com uma paralisia espiritual. Porque você não consegue ouvir a voz de Deus. Porque você não entra mais no teu quarto para buscar a voz de Deus. Como é que você quer ouvir a voz de Deus se você não busca? Durante muito tempo da minha vida, muito tempo atrás mesmo, eu não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Porque eu conseguia ouvir somente o meu eu. Ah, eu posso, eu vou, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, e é assim. Eu não ia pedir conselho para o Senhor. E com tudo isso, teve um custo muito grande na minha vida. Eu perdi muitas coisas com isso. Mas glória a Deus que o Senhor, Ele me amadureceu diante dessa circunstância. E me fez crescer. E me fez entender que primeiro é ouvir a voz de Deus para que eu possa tomar qualquer decisão na minha vida. Porque quando você ouve a voz de Deus para tomar alguma decisão na tua vida, aquilo que tu colocou diante do Senhor, Ele irá prosperar. A palavra do Senhor fala: consagra-me os teus caminhos. Consagra-me. Consagra ao Senhor os teus propósitos. Porque você vai ser bem sucedido quando você consagrar a tua casa, os teus negócios. Aquilo que você, o teu empreendimento, aquilo que você tem que colocar diante do Senhor. Eu não sei o que você tem que colocar diante de Deus. Mas que você nessa noite possa entender que quando você tem essa dimensão com Deus, quando você se coloca na posição de ouvir a voz de Deus, o Senhor te mostra o caminho. Muitas pessoas estão se perdendo, amados, dentro da igreja. Porque eu quero te falar nessa noite que a igreja não vai te dar direção. Porque a igreja é uma parede aqui móvel. Mas a igreja que habita dentro de você através do Espírito Santo de Deus, Ele vai te direcionar. Nós somos igreja, sabe por quê? Porque existe o Espírito com poder que te governa, que te leva a alcançar o teu milagre. Se não tiver o Espírito Santo de Deus aí regendo a tua vida, governando os teus passos, meu amado, você tem que voltar lá de onde você começou, para você consertar, para que você possa se alinhar no propósito e na missão. Porque existe uma missão para você. E o inferno, todos os dias, ele é contra essa missão. Jonas, olha só, Jonas tinha uma missão e tinha um propósito de ir evangelizar, de ir pregar a Nínive. E aquele povo não queria ouvir nada. E ele tomou a própria decisão: eu não vou. Deus mandou ele ir, ele disse que não iria, ele foi para outro lugar. Isso é um erro, que muitas vezes nós tomamos essa posição por ser imprudente, por não vigiar. Ele não vigiou naquela decisão, porque ele ouviu a voz de Deus, mas ele preferiu fazer a sua vontade. E quando ele chegou naquele lugar,
Ele não queria ir para aquele lugar. Até então ele foi lançado dentro de um grande peixe. As pessoas que estavam no barco, que ele estava naquele lugar também, as pessoas foram, de certa forma, até mesmo constrangedora para aquelas pessoas. Porque até mesmo elas pegaram um pouquinho, né, da lapada, da situação que aconteceu. Porque não era para ele estar ali, era para ele estar em outro lugar. Ou seja, amados, Deus te preparou. Deus está te preparando para você estar em lugares altos. Deus está te preparando para você estar em lugares a qual Ele escolheu para você estar. E no lugar que eu e você devemos estar é na mesa do Pai. É na mesa do Pai, é sentado na mesa do Pai. Porque quando nós estamos sentados na mesa do Pai, nós conseguimos ouvir a voz dEle com nitidez. Nós não ouvimos vozes enganosas. Porque nós sabemos que no mundo vai surgir muitas vozes contrárias àquilo que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Vai desistir muitas situações que você vai desistir. Eu não sei se você nessa noite veio aqui, talvez já com o intuito de desistir do teu casamento, já com o intuito de desistir do teu filho, desistir do teu marido, desistir da tua esposa. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus quer dizer para você nessa noite: ei, não é tempo de desistir. Você não tem opção para desistir. A tua opção é de prosseguir em Cristo Jesus. A tua opção aqui nessa noite é de ouvir a voz, abrir os teus ouvidos, ser sensíveis à voz do Espírito. Porque eles têm o governo. Ele sabe qual é o melhor caminho que você pode seguir. Talvez você está querendo tomar uma decisão. Ei, cuidado. Não se precipite na tua decisão. Antes, vá para o teu quarto. Feche a porta e fale com o Senhor. Coloque as tuas causas diante do Senhor, para que Ele possa derramar o óleo sobre a tua cabeça, para que Ele possa consagrar a tua vida, para que Ele possa te dar reservas, porque o óleo vai acabar. O óleo acaba. Sabe quando o óleo acaba? O óleo acaba quando você busca o óleo, mas quando você perde a direção de buscar o óleo novamente. Muitos de nós estamos nesse meio ciclo. Vamos buscar a presença de Deus, nos enchemos da presença de Deus. Mas nós ficamos tão enfadados com o dia a dia, com o trabalho, com a faculdade. É menino, é esposo, é casa, é família. É ministério, é célula. Que o inimigo tenta te fazer parar. Mas quando você tem o entendimento de que você precisa de ter reservas, você vai buscar o óleo, você vai ficar com óleo e você também vai ficar com a reserva. Porque você se torna uma pessoa prudente. Amém? A segunda coisa que acontece na vida de quem tem reserva na vasilha, amados. A segunda ação, essa pessoa é constante. Essa pessoa é constante em tudo que faz. Ela é constante na oração. Ela é constante na palavra. Amém? Vocês estão entendendo? É ser constante na palavra. Ela é constante naquilo que Deus colocou ela para fazer. Seja constante. Para nós que precisamos de todos os dias estar se movimentando, se movendo em Deus, nós precisamos ser constantes naquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Você precisa ser constante em oração na tua casa. Que muitas vezes na tua casa está um caos. Você não consegue resolver, não consegue ter solução do problema. Talvez é um filho que está dando trabalho. É um filho que talvez está no vício das drogas, no vício da bebida. Talvez é um marido. Talvez é você que tem tentado todos os dias, tem tentado um trabalho e você não tem conseguido êxito. Mas eu quero te falar nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, que quando você se remete a Deus de forma natural e constante, Deus, Ele começa a fazer sinais na tua vida. Ele começa a operar milagres na tua vida.
quando você é constante. Nós precisamos ser constante em Deus. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer assim: pastora, eu já não consigo mais orar pelo meu esposo. Eu já não consigo orar mais pelo meu filho, eu já estou cansada. Ei, sabe quando você está cansada? Quando você já se cansou de buscar algo que não está vendo resultado, que você não está conseguindo enxergar a solução, porque é o momento de você entrar na presença de Deus. É o momento de você estar na presença de Deus. É o momento para que Deus venha se revelar a você aonde é o erro, onde é a raiz, para você sanar, para você se libertar daquilo ali. Então você precisa entender, amados, nós precisamos entender que nós temos que estar buscando Jesus constantemente. Não é só aqui na igreja, mas é na tua casa. Porque a igreja talvez um dia, ou talvez muitas situações, ela vai poder te ajudar em algumas situações da tua vida. Mas existem momentos que é só você e Deus. Existe momento que você precisa entrar no Santo dos Santos. Existem pessoas que têm medo de entrar no Santo dos Santos. E aí pede, ora por mim, faz isso por mim. Ou faz aquela campanha, vamos fazer isso e aquilo. Ei, são pessoas inconstantes. São pessoas que ainda não conseguiram entender que ela precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. E para ela estar cheia, não é eu que vou encher. Mas não sou eu que encho. Não é você que enche, não é pastor que enche. Quem enche é o Espírito Santo. É Ele que enche. Ele que enche da unção de Deus. Aleluia. A terceira ação, Ele cumpre o chamado de Deus na sua vida. Quando nós estamos com reserva, nós cumprimos o chamado de Deus nas nossas vidas. Nós conseguimos cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. Quando nós temos o óleo, quando nós temos o azeite, quando temos a reserva. Porque essa reserva ela é muito importante, amados. Você já passou por uma situação que talvez o teu carro em algum determinado lugar, ou na BR, não sei, longe de casa, a tua gasolina acaba. E não tem nem reserva. Olha só a situação. Como é que você fica? Você fica angustiado. Você já fica estressado. Muitos já ficam estressados. Muitos já ficam angustiados. Porque não sabem como se manter em posição. Mas nesse momento, é o momento de entendermos que nós somos seres humanos. Nós somos falhos. Nós iremos passar por situações também onde não teremos reservas. Onde não teremos nem óleo. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite? O que o Espírito Santo de Deus quer te revelar nessa noite? Seja como você estiver. Hoje, talvez você não tenha um óleo. Talvez você tenha dito aí, Senhor, eu não tenho esse óleo. Senhor, eu nem sei que gosto tem esse óleo. Eu não tenho esse óleo e não tenho reserva. E não tenho buscado esse óleo. O Espírito Santo de Deus nessa noite, amados. Ele quer derramar uma unção sobre a tua cabeça. Ele quer derramar um óleo que é constante. Um óleo que é derramado todos os dias. É um óleo que não vai faltar na tua vida. Amém? Vocês creem nesse óleo? Vocês creem na reserva que vocês precisam, que nós precisamos ter? Essa reserva, esse óleo, ele vai te dar continuidade na tua caminhada. Porque quando estamos cheios de óleos, quando estamos cheios da presença de Deus, nós somos governados pelo Espírito Santo. E Ele nos leva, Ele nos traz, Ele faz o seu propósito em nós. Porque o propósito de Deus é fazer aquilo que Ele quer fazer em nós. Talvez tu tenha um propósito de se formar, um propósito de formar os teus filhos, de criar os teus filhos, de ter uma família.
abençoada, de ter um ministério próspero, de ter um ministério abençoado. Esses são propósitos. Todos nós temos um propósito. Mas existe um propósito maior. E nós temos que entender que existe esse propósito maior e ele tem que ser concretizado nas nossas vidas. Para que um dia nós possamos chegar no reino de Deus. Um dia nós possamos chegar no céu. Porque Jesus estava falando desse propósito para aqueles homens. Jesus estava falando, ei, desperta, tu que dorme. Jesus estava falando para aquele povo, ei, eu quero mostrar para vocês aqui que existem no meio de vocês pessoas que estão dispersas. Dispersas em saber o caminho para ir, em qual direção ir. Mas nós somos direcionados por Cristo. Nós precisamos ser direcionados por Deus. Quando entrarmos no nosso quarto. Quando você entrar na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E quero deixar somente essa pergunta para você. Como você está na sua caminhada? Com a vasilha, com a sua vasilha. Você está sem óleo? Ou você está com óleo e com reserva? Não importa como você está nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus te convida a, nesse momento, a você ser cheio do óleo de Deus. Cheio do azeite do Senhor. Para cumprir a missão que Ele determinou para a tua vida. Amém? Cada um de nós temos uma missão. E o Senhor todos os dias, quando nós entendemos a palavra dEle, entendemos que existe um mover em sua palavra. Que existe uma revelação através da sua palavra. E ela vai nos mover a um destino. Que esse destino é chegar ao céu. Amém? Esse destino é chegar naquele lugar, amados. Então eu gostaria de convidar você nesse momento. A ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor.